Bem-vindo de volta ao Filme Homem. Hoje vou mostrar para vocês uma ficção científica, romance e drama de 2012, Upside Down. Spoilers à frente. Atenção, e tome cuidado. Em algum lugar no universo distante, existem dois misteriosos planetas gêmeos orbitando uma estrela com a sua própria gravidade oposta. Cada objeto é puxado do mundo de onde vem, e se objetos dos dois mundos entrarem em contato um com o outro, eles queimam. Há muito tempo, fazer contato com pessoas do outro mundo era extremamente perigoso e proibido. No topo, eles ficaram ricos e prósperos, e lá embaixo as pessoas lutaram e tiveram que roubar matéria inversa para usar como aquecimento para suas casas. Uma corporação gigante chamada Transworld foi a única autorizada a fazer contato com os dois mundos, que pegou petróleo barato lá de baixo, usou para produzir energia e vendeu de volta eletricidade superfaturada para eles. Um cara chamado Adam morava com sua tia Becky desde que seus pais morreram em uma grande explosão na refinaria de petróleo da Transworld. Ele adorava as panquecas voadoras especiais de Becky e aprendeu com ela um conhecimento antigo transmitido de geração em geração pelas mulheres de sua família: o segredo das abelhas cor-de-rosa. Becky frequentemente o enviava para coletar pólen rosa nas montanhas Sage, que era o único lugar onde as abelhas cor-de-rosa podiam ser encontradas, mas cuja visita era proibida. Um dia, Adam subiu mais alto que o normal, onde aconteceria chuva inversa. Um dia, brincando com um aeromodelo, aconteceria um encontro que mudaria sua vida para sempre. Muitos anos depois, a garota cujo nome é Eden encontra no topo, onde Adam se prepara para arrastá-la para seu mundo para que possam ficar juntos. Divertindo-se um dia, Adam compartilha com ela uma comida que é dos dois mundos, um pouco de mel das abelhas cor-de-rosa. Eles brincam e Adam propõe que eles finjam que podem andar em qualquer lugar e comecem a descer a montanha juntos. Mas de repente eles ouvem tiros e cachorros latindo à distância e rapidamente voltam correndo. Um grupo de homens os vê e começa a atirar e, de repente, Adam é atingido no braço e derruba Eden, que cai e bate a cabeça. 10 anos depois, Adam está fazendo experiências com o pólen rosa em casa. Todos os dias ele vai trabalhar em um antigo prédio industrial, consertando eletrônicos antigos com seu amigo Albert, onde também estão trabalhando em ideias de produtos. Um dia, Adam vê Eden na TV e descobre que ela trabalha na Transworld. Pensando que ela havia morrido, fica radiante. Enquanto Eden vive uma vida luxuosa lá em cima, Adam está trabalhando duro com seus experimentos lá embaixo. Algum tempo depois, Adam começou a trabalhar na Transworld e vai para lá em seu primeiro dia em seu novo emprego. Ele entra em seu andar, perguntando onde fica seu escritório. Quando ele chega lá, as pessoas preparam uma piada maldosa para ele, que um trabalhador de cima chamado Bob diz que eles fazem com todos os novos trabalhadores de lá. Adam é quase imediatamente convocado para falar com seu chefe chamado Lagavulin. Lagavulin comenta que sua ideia de creme anti-envelhecimento parece promissora e que seu pedido foi aprovado, mas é estritamente em caráter experimental. Adam é solicitado a assinar e é informado de que as pessoas de baixo normalmente não têm permissão para ocupar uma posição tão importante quanto a dele, dizendo que estão abrindo uma exceção no caso dele. Antes de ir, Lagavulin avisa que ele será revistado todos os dias de ir para o trabalho, para que não contrabandeie matéria inversa. Se isso acontecer, ele será demitido na hora. No noticiário, eles relatam 3 indivíduos que foram enforcados por roubar metal de matéria inversa do oleoduto da Transworld, que agora começou a vazar. Albert fica com raiva de Adam por ingressar na Transworld, dizendo que ele mesmo poderia tê-lo ajudado a consertar uma patente para o creme. Adam diz a ele para não esquecer que o Transworld levou toda a sua família, dizendo que se ele pode usar o Transworld para dar alguma esperança à sua vida, então ele o fará, pedindo a ajuda de Albert, e Albert diz que tudo bem. Em outro lugar, Eden explica a um grupo de apoio que uma vez ela bateu muito com a cabeça e não consegue se lembrar de sua vida antes disso, dizendo que às vezes as coisas voltam em sonhos, mas que ela não pode ter certeza se são reais. Adam recebe matéria inversa no trabalho e é instruído a ter cuidado, pois fica quente se não esfriar. Bob pergunta se ele quer se juntar a ele na sala de fumantes do lado de fora. Eles começam uma conversa amigável e Bob conta algumas piadas. Adam conta a ele sobre seu creme anti-envelhecimento, e Bob diz que é um especialista em condutividade e computadores, oferecendo sua ajuda da maneira que puder. Adam pergunta se ele pode marcar um encontro para ele com alguém chamado Eden, e Bob diz que sim. Bob revela que tem uma das coleções de selos mais surpreendentes lá em cima e pergunta se ele poderia trazer alguns selos lá de baixo.
o que Adam fica mais do que feliz em fazer. Seus amigos perguntam se vale a pena ver Eden novamente, e Adam diz que definitivamente vale a pena. Em seguida, Adam trabalha duro em seu creme anti-envelhecimento, mas entra em uma pequena sala de limpeza de vez em quando, tarde após o trabalho, para esconder peças de metal em um duto de ar. Ele dá a Bob alguns selos, que o deixam muito animado, e Adam pede que ele encontre uma camisa para ele de cima. Algum tempo depois, ele está mostrando para as pessoas de cima os resultados de seu creme anti-envelhecimento em um cachorro. Ele perguntou quanto tempo dura e ele responde alguns minutos por encontro. Eles observam que devem começar os testes em humanos imediatamente. Um dia, quando todos foram embora, Adam usa o telefone de Bob para ligar para o departamento em que Eden está trabalhando, dizendo que seu nome é Bob, perguntando por ela, mas é informado de que ela foi para casa passar o dia. O amigo de Adam pergunta por que ele está tão obcecado em vê-la, já que não poderá morar com ela. No segundo que ele conseguir encontrá-la, ele terá que sair, pois a matéria inversa começará a esquentar e queimá-lo de outra forma. Em seguida, Adam está de volta ao transbordo na sala de limpeza, começando a vestir roupas feitas especialmente, colocando as peças de metal de matéria inversa sobre elas. Ele cuidadosamente calça sapatos com peças de metal e, de repente, sua gravidade mudou. Ele acidentalmente deixa cair um espelho, e alguém na escada do lado de fora o ouve, e ele simplesmente consegue sair. Em seguida, ele pega o elevador, chegando ao escritório de Eden. Pensando que ela vai se lembrar dele, ele fica confuso quando ela não se lembra. A mulher com quem ele falou ao telefone, chamada Paula, explica que Eden esquece as coisas devido à amnésia que ela teve em um acidente. Adam nervosamente tenta contar uma versão curta sobre sua vida sem revelar que ele é de baixo, mencionando sua tia Becky para ver se ela se lembra, mas ela infelizmente não se lembra. Tentando descobrir um motivo para querer passar, ele vê algo em que ela está trabalhando e coloca um pouco de seu creme, endireitando a estrutura, e comenta que pode ajudá-la profissionalmente. De repente, ele começa a suar e as peças de metal começam a queimar. Ele diz que já volta e corre para o banheiro para esfriar as peças. Um homem entra e Adam caminha até um mictório para não parecer suspeito, mas as coisas dão errado e, de repente, o alarme de incêndio dispara. Ele corre e alguns homens começam a persegui-lo. Eden e Paula comentam que ele provavelmente não vai voltar, mas comentam que ele era fofo. Em seguida, Albert dá a ele algo para queimar. No dia seguinte, Adam recebe um álbum com seus modelos de teste e Bob brinca que esses modelos parecem muito bonitos. De repente, a lista mensal de trabalhadores que serão demitidos da Transworld é anunciada e Bob diz a Adam que não há com o que se preocupar, pois seu produto tem muito potencial. Então, de repente, o nome de Bob é anunciado e Bob comenta que deve haver um engano. Lagavulin então diz que não há erro, já que ele mentiu sobre sua antiguidade. Mais tarde, Adam diz que sente muito, mas Bob diz a ele para não se preocupar, que é a perda do Transworld, dando a Adam uma caixa com suas coisas dentro, e eles se despedem. De repente, Eden liga perguntando o que aconteceu no outro dia, e Adam diz que foi bloqueado pela segurança quando um alarme disparou. Ela diz que vai deixá-lo compensar durante o almoço para que ele invente uma história melhor, e eles acabam marcando um encontro no Café dos Mundos. No dia seguinte, Adam se prepara para ir ao mundo lá em cima, usando o cartão de Bob para sair do Transworld. Ele dá uma olhada no mundo que sempre viu de cabeça para baixo e vai pegar uma gôndola de volta ao mundo abaixo. Ele entra no Café dos Mundos e fica feliz ao ver Eden. Ela o ensina a beber de cabeça para baixo e eles começam a se divertir muito. Eden mostra a ele um de seus projetos ao qual ela acha que o produto dele pode agregar muito valor. Adam observa que essas são as montanhas sábias, e eles encontram algo em comum, que ambos cresceram perto delas. Os sapatos de Adam de repente começam a soltar fumaça e ele pergunta se eles podem continuar outro dia. Eles marcam uma nova data e, chegando ao solo novamente, Adam começa a correr em direção ao mar. Ele pula para resfriar as peças de metal em chamas e, em seguida, larga tudo e começa a cair de volta em seu próprio mundo lá embaixo. Mais tarde naquela noite, congelando em casa, Adam pensa no Eden. Em outro lugar, Eden começa a sonhar com Adam e as montanhas sábias. 1 ou 2 dias depois, Adam está finalmente demonstrando seus cremes anti-envelhecimento que agora duram muito mais. Adam está usando cremes com diferentes intensidades para obter efeitos diferentes, e o público do Transworld está surpreso com os resultados. De repente, Eden entra e Adam tenta esconder o rosto. Ela percebe que é ele de qualquer maneira e pergunta quem ele é. Vendo o rosto dele,
Ela pensa que sua amnésia está de alguma forma enganando seu cérebro e vai embora. Depois, Adam rapidamente coloca a matéria inversa e corre para falar com ela. Ele disse que ela acabou de sair e tenta alcançá-la. Infelizmente, o cartão de Bob não funciona mais e a segurança começa a persegui-lo enquanto ele corre para alcançá-la. Ele sai correndo do prédio e entra em um beco, e consegue fugir. Naquela noite, Adam dorme debaixo de uma ponte e, em outro lugar, Eden pensa em um sonho que teve, sobre as montanhas Sage e um menino. Na manhã seguinte, Bob comenta que sabia que estava tramando algo e dá as boas-vindas a Adam. Bob consegue neutralizar o problema de superaquecimento de Adam consertando seu colete. Em seguida, Adam mostra a Bob a invenção que ele criou, e Bob comenta que é melhor do que uma boa ideia, mas pergunta se ele já não deu a fórmula para o Transworld, e Adam diz que não, que deixou um ingrediente de fora. Em outro lugar, Lagavulin fica sabendo que está faltando um ingrediente e ele fica muito bravo. Naquela noite, Eden convidou Adam para o Café dos Mundos novamente, e ele pergunta se ela se lembra dele, e ela responde que está começando a se lembrar e, de repente, os dois começam a se beijar e depois se abraçam. Mas então, a polícia de fronteira pede a todos que mostrem a identificação, e Adam diz que precisa correr. Os policiais o veem saindo. Ele tira alguns pesos, deixando mais leve, e então dá um mega salto para uma gôndola. Adam volta ao seu mundo e, mais tarde, sentado no topo das Sage Mountains, Eden chega de repente, lembrando-se de como eles costumavam se encontrar lá, e os dois se beijam como costumavam fazer. Adam coloca seus pesos novamente e eles descem a montanha, mas ouvem sons. Os dois veem luzes e começam a correr. Eles são vistos e Adam pede a ela para ajudar a tirar pesos. A dupla começa a voar, ao mesmo tempo em que é alvejada. Os dois alcançam um velho zeppelin acidentado e começam a pular entre rochas de matéria inversa. Mas de repente, um oficial atira em uma das pedras de tal forma que elas caem. Eden está fazendo o possível para segurar Adam, mas está perdendo o controle e, como ele não pode deixá-la sofrer, ele a solta e cai. Sem o conhecimento deles, os pesos da matéria inversa fizeram Adam pousar suavemente em uma árvore. Quando ele está voltando para casa, um carro aparece e os homens da Transworld saem, levando-o para dentro do carro, ameaçando de dar a fórmula completa de sua invenção para a empresa, ou eles voltarão para buscá-lo e fazê-lo se arrepender. Adam pensa por si mesmo que nunca mais verá Eden, já que a polícia agora monitorará. Alguns dias depois, algumas crianças perguntam a Adam se todas as pessoas realmente são ricas lá em cima, e ele responde que podem ser ricas, mas que muitos carecem de felicidade, perguntando se deveriam dar um impulso àquele avião, o que eles gostariam. Em algum lugar, Eden recebeu algumas flores estranhas e, em outro lugar, Bob faz uma tentativa de experimento. Não muito depois, Eden passa, perguntando se ele é Bob e diz que precisa da ajuda dele. Algum tempo depois, quando Adam está trabalhando em sua antiga casa novamente, alguém bate na porta e é Bob. Adam fica muito feliz e surpreso ao vê-lo, e Bob comenta que não é o único que pode andar de cabeça para baixo. Primeiro Adam pensa que está usando um colete, mas percebendo que não está, Bob começa a explicar que imaginou que somos compostos de 90% de água. Então experimentou beber a fórmula, entregando a ele um cartão do Eden e diz a ele antes de ir que graças aos seus selos, ele conseguiu comprar sua patente de creme anti-envelhecimento sob o nome de Albertico antes da Transworld. Mais tarde, no Café dos Mundos, Adam está esperando no platô de seu mundo para encontrar Eden no dela, quando de repente ela chama seu nome, e ele pergunta alegremente como ela desceu aqui, e ela responde que Bob a trouxe. De repente, ela sussurra que está grávida de gêmeos, e Adam fica surpreso e ainda mais feliz, imaginando como isso acabará funcionando. Uma ou duas gerações depois, as repercussões de seu amor alterariam para sempre o curso da história. Esse foi todo o vídeo. Espero que tenham gostado. Clique no botão gostei e inscreva-se para assistir a mais vídeos como este. E não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por assistir.